três. Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor presidente é o pastor Sóstines Silva, para quem deixamos sempre a paz de Cristo. Estamos aqui, como você sabe, na reta final, já chegando em novembro, quarto trimestre, onde nós estamos estudando sobre a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Estamos na lição de número 6. A importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Não sai daí, tem muita coisa boa, sensacional. Olha, tem tanta coisa boa que você vai ser tão impactado por essa lição, mas tão impactado que você não vai se arrepender se ficar com a gente aqui até o final. Bom, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like e dá o glória. Clica no sininho, assim sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Pega a sua revista, seu copo d'água, seu cafezinho, se prepara aí, porque logo depois da vinheta a gente já começa aí com tudo. Vamos trazer aí lições importantes sobre a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Mas tudo isso só depois da vinheta. Roda a vinheta. Já estamos prontos para dar continuidade. Eu estou muito feliz porque esse mês de outubro nós batemos a meta, mais de 45 mil visualizações. Eu quero agradecer ao nosso Deus por essa grande vitória e também por você que tem vindo somar aqui na família Boa Semente. Nós temos 2 canais aí, um canal é no Zap, onde você recebe material de EBD. Também temos também para jovens agora, também uma nova criação também para professores de jovens. Nós temos lição também para professores de jovens e também nós temos um canal que é no Telegram. Você pode entrar acessando aqui por esse número que está aqui embaixo. E nesses canais a gente só trata de EBD, professores do Brasil inteiro. Estamos ali tirando dúvidas e trabalhando da melhor forma possível. Se você quiser esse plano de aula também, você vai encontrar nesse canal. Tudo que é produzido aqui, a gente produz e compartilha nesse grupo de Zap, aliás. Bom, então eu estou muito feliz por você estar com a gente aqui, para que a gente possa dar continuidade e fazer esse trabalho com excelência. Eu preciso muito da sua ajuda. Se você puder nos ajudar, será muito bem-vindo. Você tem 2 meios de ajudar. Você pode ser o nosso colaborador através do membro, seja membro, para receber vídeos exclusivos. Ou você pode também ser um apoiador. Tá bom? O apoiador, eu descobri uma ferramenta nova no Apoia-se que eu posso compartilhar os textos. Então, se você está interessado em texto, você vai para o Apoia-se. Se você estiver interessado em vídeos e quer ajudar os vídeos que a gente faz, você fica aqui com o membro. Seja um ou outro, você vai estar nos ajudando muitíssimo. E eu rogo a Deus que o mais importante seja você orar por mim e pela minha família. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar como a gente tem sempre feito, né? Primeira parte eu trabalho a questão do pré-textual, o tema, a lição, o texto, a lição prática. Depois a gente vai fazer o subsídio aos professores, vou trazer o elemento a mais, aquilo que é o conteúdo principal, os conceitos principais elaborados pelo autor, e eu vou destrinchar isso aqui com você, preparando você para que depois, quando a gente entra na terceira parte, que é a parte dos tópicos, a gente vai aplicando cada conhecimento que a gente já trabalhou previamente. Tá bom? Vamos lá? Olho na tela. A lição de número 6, a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. O autor é o pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Estamos no 4º trimestre. Nosso pretextual é a parte que nós iniciamos, a parte que vem antes da aula. Diz assim, em Gênesis 2, 4, 6, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Verdade aplicada, investir no relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus orienta, muito contribui no ajustamento de nossas emoções e espiritualidade. Os objetivos são 3. Explanar a ligação entre as áreas emocional e espiritual. Existe uma ligação entre ambas as áreas. Analisar o desequilíbrio das emoções de Caim. É o nosso personagem que vamos estudar hoje, né? A história de Caim é citada aqui como exemplo. E tratar da importância de se ter um ajuste emocional.
Texto Gênesis 4, do 1 ao 6. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Aqui o nosso texto, Gênesis 4:6, conta a história de Caim. Caim é o personagem principal dessa lição, que vai lhe mostrar como um homem desequilibrado, que não conseguiu lidar com as suas emoções. E por conta disso, né, ele acabou matando seu irmão. Foi o primeiro homicídio que a Bíblia relata, né? Ele comete esse crime matando seu irmão Abel. Por quê? Porque ele não conseguiu controlar as suas emoções. Ele se irou. E ele se irou simplesmente pelo fato de que Abel ofereceu a Deus um sacrifício que foi aceito pelo Senhor. Na verdade, Deus aceitou porque viu o coração de Caim. O coração de Caim já era mau, não se tornou mau. O coração de Caim já era mau e por isso Deus não aceitou a sua oferta, porque ele não fez de coração. E a prova disso foi que ele acabou matando seu irmão, porque Deus preferiu a oferta de Abel, atentou para a oferta de Abel. Muito bem. Vamos ao subsídio ao professor? No subsídio ao professor, ele trabalha com alguns temas importantes. Por exemplo, ele fala muito dessa questão da espiritualidade. Por isso eu quero falar com vocês sobre isso, sobre a questão da espiritualidade. Eu quero falar também sobre o homem integral, e outro conceito também que ele usa nessa lição, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, o que é essa espiritualidade. E o que ele mostra nessa lição também, como que quando nossa espiritualidade, ela não é, ou quando nós não desenvolvemos a nossa espiritualidade, as nossas emoções também são abaladas. As emoções são reflexo da nossa espiritualidade. Então, saúde mental. E a saúde emocional, que é? Para de forma natural as dificuldades e exigências da vida, assim como sabe lidar bem com as suas emoções, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Reconhecer seus próprios limites e saber quando precisa de ajuda de outras pessoas para superar determinados problemas, também uma característica de quem goza de boa saúde mental. Além disso, a saúde mental está mais ligada à questão do cérebro, e os profissionais que cuidam da saúde mental são geralmente médicos, psiquiatras e psicólogos. Então cuide do seu espírito para cuidar da sua saúde mental. E a saúde emocional, que está tão na moda a gente falar? A saúde emocional tem relação com a alma. Apesar de estar diretamente ligada à saúde mental, a saúde emocional envolve questões diferentes. Saber lidar com sentimentos, conseguir se desvencilhar e superar acontecimentos ruins são algumas das implicações de uma boa saúde emocional. Por isso que o autor fala de Caim, porque Caim tinha problema na sua alma, das suas emoções. Alguns elementos podem ser levados em conta ao se caracterizar a saúde emocional. Ela deve envolver a percepção de si mesmo, a capacidade de se manter relacionamentos com outras pessoas e também manter o entusiasmo com a vida. Quando a saúde emocional não está em plena condição, as relações com as outras pessoas geralmente são abaladas. O profissional que cuida da saúde emocional é o terapeuta alternativo e também alguns que trabalham com até mesmo outras técnicas também de medicina alternativa. Diferenças entre os dois tipos de saúde. O que diferencia entre a saúde emocional e a saúde mental são alguns elementos sutis, como, por exemplo, a forma como cada um pode ser percebida. A saúde emocional, a da alma, é mais fácil de ser percebida por outras pessoas, uma vez que se trata diretamente da forma como se lida com outros indivíduos. Já a saúde mental é um pouco mais complexa, é no espírito, pois uma vez que envolve questões químicas cerebrais, pode ser mais difícil perceber sinais de que o indivíduo não está com saúde plena. Quais são as semelhanças entre as duas? Tanto a saúde mental quanto a saúde emocional tratam de uma forma de lidar com as outras pessoas. Em muitos momentos, quando a saúde mental ou emocional não está plena, o indivíduo tende a se isolar, a mudar a forma como se relaciona com as outras pessoas. Elas, portanto, afetam diretamente as relações e as percepções do mundo do indivíduo.
Agora, o relacionamento entre saúde mental e saúde emocional é o seguinte: a saúde mental e emocional estão interligadas e se influenciam diretamente, podendo uma levar ao declínio da outra. Tá vendo como tudo está ligado? A saúde emocional e a saúde mental também são interligadas. Por exemplo, uma pessoa que não está com a saúde mental plena, espírito, apresentando algum quadro como depressão, ansiedade extrema e outras, tem sua saúde emocional afetada diretamente. E assim, sua relação com outras pessoas e até mesmo consigo são afetadas. Um outro conceito também trabalhado é a questão do homem integral. Você observa que todas essas coisas estão relacionadas. Antigamente a gente entendia o homem como separado, né? A gente entendia o homem com muito dessa ideia tripartite, ou corpo, alma e espírito. É claro que a gente já ensinou que o homem é separado, temos corpo, alma e espírito, mas no fundo é tudo uma coisa só, porque não tem como você tocar só na alma sem tocar no espírito e no corpo, não tem como você tocar só no corpo sem tocar no espírito e na alma, e não tem como você envolver o espírito se não envolver os outros dois, que é a alma e o corpo. E sim, os dois, o homem, ele é completo, isso é a completude do homem. Isso está a ideia do homem integral, da sua vida integral. Aliás, a vida integral está não relacionada ao homem consigo mesmo, mas o homem com o meio ambiente, o homem com os outros homens, o homem como um ser dentro da natureza. Nós perdemos muito isso quando nós deixamos de estar nas florestas, nos campos, na vida de campo, para passar para as grandes cidades, para passarmos a habitar como chamado da floresta, né, de cimento armado, onde nós estamos enclausurados nos nossos condomínios, nos nossos apartamentos, nas nossas casas, e nós nos isolamos um dos outros e nos isolamos do meio ambiente, da natureza, do convívio com a terra, do convívio com o verde. Olha aí a queimada que tem feito aí, que está acontecendo no Brasil, né, por conta da queimada, por não respeitarem as questões aí da natureza, e como isso se volta para o próprio homem, porque quando ele destrói a natureza, ele está destruindo a si mesmo. Afinal de contas, Deus deu ao homem a tarefa de cuidar da natureza. Deus deu isso ao homem, Adão, falando: olha, Adão, tome conta de todos os animais, subjugue-os, ou seja, dirija, lidere, né, e dê nome aos animais. Então cabe ao homem preservar a natureza. Uma vez que o homem não preserva a natureza, essa natureza se volta contra o homem. A visão integral é de que o homem está interligado com o cosmos, com o universo, tudo afeta o ser humano. Por isso ele não pode ser estudado separadamente. No campo da teologia, a ideia integral também é vista dessa forma. Ou seja, não adianta só curar a alma, é preciso que o espírito também esteja forte. Não adianta só curar o corpo, é preciso que o homem seja visto como um ser completo. Antigamente a gente cria que o homem Jesus veio para salvar a alma, e falávamos: você precisa aceitar Jesus, ele quer salvar a tua alma. E a gente entendia que salvar a alma era que a pessoa, quando morresse, ia para o céu. A visão agora que nós temos, graças a Deus, é de que quando nós aceitamos a Jesus, sim, nós vamos com a nossa alma salva e iremos para o céu, mas toda a nossa vida é transformada. O nosso corpo tem que ser transformado, a nossa mente tem que ser transformada, o nosso viver tem que ser transformado, o nosso relacionamento tem que ser transformado. Assim nós vamos realmente atingir a completude daquilo que nós fomos criados para ser ali, no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem. E então, tópico 1. Para a gente abrir, eu trouxe essa tela maravilhosa aí. Você está vendo esse quadro bonito? Você sabe de quem é essa pintura? Essa pintura linda e maravilhosa que você está observando aí na tela do seu celular, do seu computador, foi de um grande pintor. Ela se chama Noite Estrelada sobre o Ródano, de Vincent Willem van Gogh. Já ouviu falar de Van Gogh? Van Gogh foi um pintor holandês considerado uma das figuras mais famosas e influentes da história da arte ocidental. Ele criou mais de 2.000 trabalhos em pouco mais de uma década, incluindo por volta de 1860. E ele terminou a sua vida de forma trágica, né? Ele se suicidou e foi visto como louco. E ele tinha um problema com as suas emoções. Por outro lado, esse quadro mostra como ele nem sempre foi assim, e também como que pessoas que muitas vezes nós julgamos como loucos, como pessoas que têm problemas mentais, são capazes, extremamente capazes, né? Pessoas extremamente prodigiosas, gênios como ele, o gênio da pintura. Infelizmente ele não gozou dessa toda a sua,
dos louros, né, do seu trabalho em vida. Ele só foi reconhecido póstumamente. Hoje ele é reconhecido como um grande pintor, mas na época ele foi visto como uma pessoa que tinha problemas sérios, problemas mentais, sobretudo de depressão. Esse quadro é um retrato, é uma amostra aí como a gente pode pensar e rever, né, nossos conceitos sobre as questões emocionais e buscar ajuda, né, para entender essas pessoas que sofrem, que lidam com isso, que passam por isso, por esses tais problemas na alma. Espiritualidade e emoções. A chave, por isso, desse tópico 1 é a entrada do pecado no mundo, universo, atingiu todas as dimensões do ser humano, espiritual e emocional, resultando em um prejuízo do relacionamento com Deus. Então, tudo foi abalado por causa do pecado. Né? O pecado vem ao mundo e destrói a raça humana. E todo o universo foi abalado, a natureza foi abalada, a galáxia foi abalada, os universos, o mundo de uma forma maneira foi mexido, e também o ser humano. E isso não é questão só do pecado, a questão da alma, mas também a questão também do seu corpo. Então ele atingiu todas as dimensões do ser humano. Por isso, a salvação ela também é para todo ser humano, né? Todo o evangelho para o corpo inteiro, para o homem inteiro, para o homem todo. Esse é o tema desse tópico, a chave, né, para você entrar no tópico 1. Do 1.2, a importância de considerar a totalidade do ser humano. Olha aí de novo essa palavra, total, né? O autor frisa muito isso. Durante muito tempo, a igreja desprezou a totalidade do ser humano. Se entendia que Jesus queria salvar apenas a alma, não compreendendo o ser humano como um ser dotado de várias partes que compõem o todo. Se existem doenças psicossomáticas, o autor chama atenção. Pode-se dizer que o psicológico pode interferir na espiritualidade. Então, se você não está bem consigo mesmo, dificilmente você vai estar bem aí com o seu próximo, vai ter condições de ir à igreja, de estar num culto, se você não estiver bem com as suas emoções, se você não dominar o medo, dominar os sentimentos negativos que afluem de emoções negativas, a sua espiritualidade também será afetada. 1.1. Áreas espiritual e emocional estão intimamente ligadas. Aqui eu troquei, né, 1.2 foi na frente 1.1, mas não tem problema. Intimamente ligadas. Quais chaves? Né? O ser humano é um ser integral, completo, né? E ele tem dois níveis de relacionamento. Vertical, que é com Deus, né? Aqui você se relaciona com Deus, né? Ou seja, você e Deus, você e a espiritualidade que te leva ao Criador, te conecta ao Criador, e você e o teu próximo. Nesse caso aqui, ó, na horizontal, aqui, ó, na horizontal, que é você e o seu próximo. Então isso aqui é espiritualidade, tá? Ela tem dois movimentos. Espiritualidade não pode ser só ligada a Deus. Não, a espiritualidade não pode ser só ligada ao homem. A espiritualidade ela é completa. Ela é tanto na horizontal quanto na vertical. 1.3. Fomos criados como seres únicos. Olha que interessante que o autor fala para a gente. Somos semelhantes, porém diferentes em nossos temperamentos, personalidades, emoções, sentimentos, influenciados pelas nossas experiências. A gente viu como é que é o valor da experiência, né, na lição 4, falando sobre isso. Se você não perdeu, você vai lá na lição 4 e recupera isso aqui, ó, o valor da experiência na formação do caráter, né? E aí, na nossa personalidade, aliás, desculpe. Então, essas experiências são importantes, mas nós somos semelhantes, mas não iguais, ou seja, nós somos parecidos, porque nós temos a mesma essência humana, porém o nosso temperamento, personalidade e emoções são diferentes, são sentimentos diferentes. Por quê? Porque são influenciados de forma diferente, cada um pelo meio que está. Exemplo, Marta e Maria. Marta eram duas irmãs, uma tinha um jeito, gostava mais de cuidar das coisas do Senhor, e a outra gostava mais de trabalhar, fazer as tarefas diárias. São duas pessoas diferentes. Aqui você tem Esaú e Jacó, duas pessoas diferentes. Esaú era um homem da caça, Jacó era um homem de casa. Esaú era um homem que ia lá ajudar o pai, e Jacó ficava com a sua mãe. Duas crianças, são gêmeos inclusive, mas são completamente diferentes. Cada ser é um ser único, especial, amém? Aqui, ó, outro exemplo é Caim e Abel, né, do nosso texto. Caim completamente diferente de Abel. Caim vai cuidar da terra, Abel vai ser um homem que vai ser um pastor de ovelha. Olha só que diferença. Abel significa o espiritual e o Caim significa o carnal.
Então, nós somos seres únicos, somos semelhantes e cada um de nós, Deus nos trata de forma individual e precisamos buscar para a nossa individualidade, para a nossa cura dessa nossa individualidade, daquilo que nos identifica no mundo. Tópico de número 2. A relação entre o espírito e o emocional. Neste tópico, Caim é apresentado como exemplo de alguém desequilibrado em suas emoções. Por quê? Porque ele, quando Deus clama por ele, fala por ele, Deus pede o sacrifício, os dois foram criados da mesma forma. Adão criou e ensinou os dois da mesma forma, deve ter ensinado, Adão e Eva ensinado da mesma forma, mas eles vão trazer cada um o que tem. O que é lavrador traz do fruto da terra, mas o que é o homem que está trabalhando com o pastor, né, ele traz uma ovelha. O Senhor se agradou da oferta da ovelha porque foi dada de coração, ele deu das suas primícias, enquanto o lavrador trouxe daquilo que sobrou no campo. O que acontece? Acontece é que Deus ali vai se agradar da oferta de Abel. E aí ele se aborrece, ele fica irado. E Deus pergunta, por que você está irado? Por que você está chateado? Quer dizer, ele não teve controle das suas emoções, né? Então, esse tópico 2, você vai trabalhar com a história de Caim. Peça a sua classe que leia a história de Caim. Leia com eles o texto, que é o texto dessa lição, para você poder tirar maior proveito. Diferença entre irmãos desde o início. Segundo o autor, Caim foi gerado após o pecado, por isso foi portador de uma forte carga emocional e foi lavrador, mas o seu irmão foi pastor de ovelhas. O que a gente pode citar aqui é que Caim não tinha maturidade, Caim não tinha uma coisa chamada inteligência emocional. A inteligência emocional se constitui de saber lidar com as suas emoções, e Caim não teve isso. Quando a gente não tem inteligência emocional, a gente não consegue lidar com não consegue lidar com a espera, não consegue lidar com a rejeição. Às vezes tem pessoas que são muito inteligentes, cognitivos, mas não têm inteligência emocional. Como professor, eu vi vários alunos que eram assim. Eram brilhantes, pessoas que eram realmente gênios, tinham tudo para dar certo, tiravam grandes notas, faziam os trabalhos, eram os primeiros a terminar, geralmente tiravam 10, mas não coloque ele em grupo, porque se uma vez colocado em grupo, eles não conseguiam render, brigavam com os colegas, fazia sozinho o trabalho, ou não fazia o trabalho, ou não rendia, porque ele não conseguia lidar com o diferente, não conseguia lidar com outros colegas. Isso é falta de inteligência emocional. Inteligência emocional é fundamental, e Caim não teve essa inteligência para poder lidar com a negativa, quando Deus escolheu o outro e não ele. E ele não conseguindo lidar com isso, ele acabou chegando às vias de fato, matando o seu irmão. Que eu e você possamos buscar em Deus essa inteligência emocional para a nossa vida. 2.2. Caim demonstrou ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Por que tiraste? Gênesis 4.7. Chave. Precisamos manter as nossas emoções sob controle. Leia Salmo 4.4, Efésios 4.26, né? Que é justamente o que nós estamos comentando aqui com vocês sobre isso. 2.3. As consequências de uma espiritualidade desequilibrada. A inveja nos leva a perguntar: por que ele? Escreve isso aí, comenta aí, eu quero que você comenta isso aí, marca isso aí que é muito importante. Essa frase não é do autor, não, essa frase é minha. Olha só, a inveja nos leva a perguntar, por que ele? A graça nos leva a perguntar, por que eu? Grave aí, compartilha aí essa frase, e bota aí no Instagram, no YouTube, onde você estiver, você marca isso aí, me marca aí, bd.com, para a gente poder te achar aí no Instagram. O Instagram é julio.cesar Medeiros, o underline, e também do Boa Semente, né? boasemente.1 também, você marca lá e coloca essa frase. A inveja nos faz perguntar por que ele? E porque a inveja nasce do orgulho, né? Que a gente já falou semana passada, que faz a gente se achar tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que tudo somos nós. A gente não aceita que o outro também possa ter. E aí se pergunta, por que ele? Né? Quantas vezes na igreja a gente também faz isso? A gente vê alguém sendo usado por Deus e você pergunta, mas por que ele? Por que ela? Né? Foi o que aconteceu também com Davi. Mas por que Davi? Por que não sou eu que estou lá? Se fosse eu, faria melhor. Se fosse eu, daria certo. Se eu não estou, então não vai dar certo. Né? Se eu não fizer, ninguém faz. Ninguém na obra de Deus é insubstituível. Quando alguém está com esse problema, porque está com o problema da inveja, está igual como Caim, não está sabendo lidar com as suas emoções. Agora, quando nós somos transformados pela graça, quando nós somos impactados por Deus e nascemos de novo, quando Deus nos escolhe, nos abençoa, nós nos olhamos e perguntamos, por que eu, Senhor? Por que eu? O Senhor não escolheu qualquer uma dessas pessoas, escolheu logo a mim.
Está vendo a diferença entre as emoções, quando nós lidamos com as emoções? Por isso que o autor está sendo bem claro nesse tópico, falando sobre as consequências de uma espiritualidade desequilibrada. Quando nós não estamos desequilibrados espiritualmente, nossas emoções também se desequilibram. Um espírito desequilibrado também desequilibra as nossas emoções, desequilibra também as nossas ações, afetam as pessoas que estão ao nosso redor. Ah, chegou a hora de eu falar com você, seja membro. Você sabia que tem vídeos exclusivos somente para membros? Eu estou gravando um vídeo especial aí para todos vocês, está saindo hoje também. Então você não pode ficar de fora, seja membro. Uma parcela muito pequenininha, você me ajuda por mês, você cancela quando você puder. Se você for YouTube Premium, você não paga nem aqui a tua assinatura, você ganha de graça. Seja membro do canal Boa Semente, é só você clicar aqui no íconezinho e você vai estar ali contribuindo, entrando na área do YouTube. Ele pede cartão de crédito, eu sei que muita gente também tem problemas com cartão de crédito, você pode também me ajudar mesmo assim. Aí nesse caso você vai ser meu apoiador, seja apoiador. Também você tem todas as vantagens que o membro tem. E você também poderá receber meus textos. Agora eu posto texto em texto, eu faço isso agora para os apoiadores também. Lá na página do Apoie-se que você está vendo na tela ali, você encontra os textos que a gente coloca para professores subsídios. Vai ser uma forma de você me ajudar a levar a boa semente. E tem mais, o seu nome vai estar no final de cada vídeo meu, tanto apoiadores como membros. Seja membro ou seja apoiador. E Deus te abençoe. Tópico de número 3. A importância do ajuste emocional. A relação entre a espiritualidade e a estabilidade emocional centrada em Deus. A falta dela nos atrapalha na nossa relação com Deus e com o próximo. O que o autor está dizendo aqui é que nós temos que estar centrados em Deus, ou seja, estamos no centro da vontade de Deus. Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos em desequilíbrio das nossas emoções e nós pecamos quando fazemos isso. Por isso que eu e você temos que andar na vontade do Senhor, e isso é ser um homem espiritual. Ser espiritual não é falar em língua, pular, dançar, tudo isso é bom, eu gosto. Falar em línguas, falar em mistério, isso aqui tudo é bênção de Deus, mas isso não é ser um homem espiritual. Ser espiritual não é cantar, não é pregar, não é ter canal no YouTube, nada disso. Ser espiritual é estar em conexão com a vontade do Pai, é estar conectado com os céus, é estar ligado na videira verdadeira que é Cristo, é estar centrado em Deus. Mas pastor, é difícil? É difícil, mas procure se centrar em Deus. Quando você estiver abalado emocionalmente, chorando à toa, triste, abatido, entrando em depressão, busque a sua espiritualidade, busque o centro da sua chamada, né? Busque o domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Aí você poderá então buscar em Deus a sua centralidade, as suas emoções, e dizer: eu não vou me turbar, não vou me perturbar, não vou me abater, como diz o salmista Davi, porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Entra no centro da vontade de Deus e fala assim: espere em Deus, pois ainda eu vencerei. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê mesmo? Levanta aí a sua mão. Estou sentindo liberar uma palavra profética para a sua vida. Que o Senhor restaure, deixa eu botar na direção da tela, que o Senhor restaure as suas emoções, que o Senhor restaure a sua saúde, que você consiga encontrar o teu centro, querido, o teu centro na vontade de Deus, na presença de Deus, o teu centro na vontade do Altíssimo. Amém? Centrado em Deus. Não deixe que nada te tire do centro da vontade de Deus. O inimigo vai te perturbar, vai mandar pedradas, calúnias, difamações, lutas, pelejas, para ver se você vai para um lado ou vai para o outro. Mas o Senhor diz: andai na minha presença, não vos desvieis nem para a esquerda nem para a direita. O centro da vontade de Deus. Esse tópico fala sobre o centro da vontade de Deus. A alegria é um remédio poderoso. Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, né? Apresentai-vos, celebrai com júbilo todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com júbilo. E aí o autor fala de 3 pontos importantes aqui para buscar esse centro, para buscar essa alegria como remédio poderoso. Oh, aleluia! Primeiro, celebrar. Meu irmão, celebre, se alegre, levanta a sua cabeça, olhe para o céu, olhe para cima, se alegre na presença do Senhor. Eu costumo dizer sempre:
Se você não é capaz de se alegrar pelas pequenas coisas, Deus não poderá te colocar sobre as grandes. Se alegre com todas as conquistas, sabe? Se você terminou teu ensino médio, se alegre, celebre. Se terminou teu fundamental, se alegre, celebre. Terminou seu curso de teologia, se alegre. Fez um curso, se alegre. Fez o mestrado, se alegre. Fez doutorado, não importa que essa vitória seja pequena para os homens, mas a celebração diante de Deus abre as portas, porque a celebração significa e vem de um coração grato. E quando nós somos gratos a Deus, os céus se abrem sobre nós e recebemos mais bênçãos para a nossa vida. Tem muita gente que não recebe bênçãos de Deus porque não celebra na presença dele. Então, primeiro passo, celebrai na presença do Senhor, servir ao Senhor. Então, olha, só pode servir quem celebra, só pode servir, está na igreja lá, não é pela carne, não é pela... Não tem jeito, tem que ser pelo Espírito. Portanto, só posso servir ao Senhor na igreja, na casa de Deus, ou ao meu próximo, se eu primeiro me celebrar ao Senhor. Uma vida de celebração é uma vida de serviço. E por último, apresentai-vos a Ele com cântico, né? Então são os 3 pontos que ele fala sobre a alegria da alma, uma alegria que não se baseia em fatos humanos, não se baseia em circunstâncias humanas, não depende do dinheiro que você tem, da sua conta bancária, do que você está passando, mas depende da sua conexão com o Espírito Santo de Deus. Aqui, cuidando de si, o exemplo de Timóteo. Ao analisar a vida e o ministério de Timóteo, percebe-se muitas características comuns conosco, como saúde, debilidade e temperamento tímido, 2 Timóteo 1, 6, 7. Timóteo era portador de uma enfermidade física no estômago, 2 Timóteo 5,23. Essa enfermidade eram frequentes do ponto de vista bíblico. Do que se tratava a gente não sabe, se era uma úlcera, se era uma gastrite, uma doença do duodeno, nós sabemos. Porém, o certo é que isso incomodava. A ponto de Paulo recomendar que ele tomasse um pouco de vinho para melhorar o seu estômago. Além disso, Paulo fala das lágrimas que eram constantes na vida de Timóteo e por conta dessa enfermidade. Por esta razão, Paulo exortou a reavivar o dom que havia nele. Cuida de si, né? Cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Timóteo tinha características parecidas com aqueles que nós temos. Somos humanos e Deus, ele cuida da nossa vida com graça e misericórdia. As recomendações de Paulo nos ensinam que podemos servir ao Senhor mesmo nos limites da nossa humanidade. Todavia temos que estar alerta e enfrentar nossas emoções e doenças na força do poder de Deus, que através do Espírito Santo nos renova e nos encoraja. 3.3. Que a flexibilidade seja a nossa marca. Quais são as dicas aí que o autor deixa para a gente, né? Que ele termina aqui dizendo para a gente? 3 dicas, pelo menos importantes, ou 2 dicas importantes. Primeiro, seja flexível e humilde para aprender e valorizar os outros. Gente, fantástico isso aqui, o autor, hein? Fantástico isso aqui, parabéns. Seja flexível e humilde, né? Segunda dica, seja sensível ao Espírito Santo. Aqui no Seja Flexível tem um ditado africano que diz que a árvore que não se enverga se quebra. Né? A importância de ser flexível, de ser maleável, de ser uma pessoa que não leve tudo a ferro e fogo, não leve tudo na tua vontade, não brigue por qualquer coisa, por pequenas coisas, não faça questão de tudo, viva a sua vida da melhor maneira possível, valorize quem está perto de você, quem está perto contigo, que está vivendo aí com você, que ela com certeza vai ser bênção na sua vida. Seja sensível ao Espírito Santo e ouse mudar. Dedique-se à oração, esse terceiro ponto, né? Dedique-se à oração e a leitura da palavra. No vídeo de hoje que eu compartilhei, eu falei até sobre isso, se você se lembra, né? 1. Seja flexível. 2. Seja sensível ao Espírito Santo, como eu falei. Ser espiritual é ser sensível ao Espírito Santo. 3. Dedique-se à oração e à leitura da palavra. Muito bacana, muito bacana, muito bacana. Já foi na nossa lojinha? Já foi na nossa... Rio de Janeiro, frete grátis, Café com Deus, princípio da liderança, manual da escola bíblica dominical, sem sintoma do legalismo, os 3 pilares da educação cristã, caneca linda e maravilhosa e camisa para os livros você tem frete grátis, corre lá na loja Boa Semente. Conclusão, chegamos à conclusão. Não há como separar nossas emoções do nosso espiritual. Assim devemos pedir a Deus para ajustar nossas emoções e o nosso espírito para com Ele, a fim de que possamos ir bem em todas as áreas da nossa vida. O amor a Deus e ao próximo nos traz paz e
equilíbrio. Muito bem, terminamos essa lição, que o Senhor possa nos ajudar e te usar muitíssimo na próxima aula, você seja abençoado aí por Deus. Não se esquece, nós temos a nossa live, que nós temos esse webinar, o curso está terminando aí, a crucificação do rei, vai ser logo mais, segunda-feira à noite, toda segunda-feira à noite, nós temos um mini curso, uma live certificado aí para você, Jesus, o Rei dos Reis. Tenho certeza que você também vai ser impactado aí por essa aula que tem abençoado o Brasil inteiro. Entra lá e comenta para você receber o seu certificado no final do curso. Obrigado por estar conosco até agora. Eu sou o pastor Júlio César. Esse quadro foi o EBD.com. A lição foi a lição de número 6. Até a próxima, assim o Senhor permitindo. Paz. E se você chegou até aqui, eu tenho um presente para você.